Boa tarde, boa tarde. Vamos começar mais uma resenha de mercado. Deixa eu só adicionar aqui o César Casulari. Fala, professor, agora sim. Boa tarde, César. Vamos lá. Vamos começar então mais uma resenha de mercado. Hoje, dia 14 de março de 2025, com não tantas novidades assim, mas com notícias bem relevantes. E para a gente começar aqui nos Estados Unidos, a gente, um pouquinho diferente do Brasil, a gente vê que teve uma informação ali da inflação mais controlada. Está subindo mais lentamente, né? Pois é, o CPI, né, que é o índice que a gente acompanha de inflação lá nos Estados Unidos, que o mundo inteiro está de olho, né, porque deve ser o indicador mais importante do mundo hoje, dado que o Fed está esperando que a inflação americana convirja, né, ou venha caindo em direção ao 2%, para eles poderem voltar a cortar a taxa de juros e aí liberar a liquidez para o resto do mundo, enfim. Essa taxa avançou só 0,2% no mês passado, foi a menor alta desde outubro de 2024, que foi de 0,5%, e as altas foram moderadas por conta de queda no preço das passagens e no preço da gasolina lá nos Estados Unidos. Nos 12 meses, né, de fevereiro de 2024 a fevereiro de 2025, o CPI desacelerou de 3 para 2,8. Não é muito, mas pelo menos não subiu, o que é uma boa notícia, dado que praticamente todo o resto lá nos Estados Unidos, o mercado está olhando com péssimos olhos, né? A gente vai falar daqui a pouco aqui, principalmente do S&P, né? Deu uma derretida nas últimas 2 semanas, e já tem muita gente voltando a falar, né? Porque desde que a gente começou a fazer a resenha de mercado, acho que lá no final de 2023, tem uma recessão contratada nos Estados Unidos e ela não veio até hoje, né? A gente chegou até a batizar ela de recessão Messias, né? Que é aquela que todo mundo espera e nunca vem. Mas agora aumentaram os rumores, né? Os burburinhos e os comentários das pessoas sobre uma possível recessão nos Estados Unidos. Vamos ver. Com essa. Tem uma certa deterioração das perspectivas econômicas lá nos Estados Unidos, e por isso o mercado até espera que o Fed possa voltar a cortar em breve, embora aqui dentro de casa, aqui na XP, essa expectativa é que a taxa se mantenha mais ou menos a mesma durante o resto do ano. Tá? Então, quais são os indicadores da recessão? Né? Um grande indicador foi essa queda forte no mercado acionário americano nas últimas 2 semanas. Né? Se eu não me engano, caiu, vou consultar aqui, caiu 6%, né, só nesse mês. Muita gente tirando dinheiro do mercado de ação, né, que costuma ser o mais volátil. Se acontecer uma recessão primeiro, vai ser esse mercado que vai, provavelmente esse mercado que vai cair. Mas se a gente observar ali como está o mercado de ações e o mercado de crédito continua muito robusto. E é um mercado que também reage mal à recessão, né, porque o que o investidor pensa, bom, se vamos ter uma recessão, as empresas vão ter menos caixa, vão ter menos entradas de dinheiro, pode ter até prejuízo, e não vão conseguir pagar as dívidas que tem, os bonds que eles emitiram, que eu tenho aqui na minha mão, eles vão conseguir pagar, então eu vou vender esse troço aqui logo para não correr esse risco. E não foi isso que aconteceu. Isso só aconteceu no mercado de renda variável. Vamos ver se vai estabilizar, né? Semana passada caiu muito, a semana caiu bastante, mas menos. Se continuar a cair, obviamente, acende um alerta, mas pode ser também. O S&P vem subindo muito nos últimos meses, pode ser uma realização ali. O pessoal, vou vender aqui o meu lucrinho e vou botar no bolso, mas vou continuar aqui com as posições. Não parece ainda ser uma debandada total de venda de posições, zeragem e tal. Enfim, vamos ficar de olho. Né? A questão das tarifas prejudica muito o comércio internacional, prejudica a inflação, né? O indicador de inflação nos Estados Unidos pode ser prejudicado pelas tarifas, que já estão valendo, principalmente para aço e alumínio, em relação de 25%, ou seja, um aumento gigante no custo de produção e construção nos Estados Unidos. Isso tem dois problemas, né? Primeiro que os Estados Unidos vai começar, muda a questão da demanda e da oferta, fazendo essas imposições tarifárias, mas também ele muda também a questão de custo, porque
não dá para esperar que os Estados Unidos faça isso e não sofra retaliações. E a gente vê que a China está fazendo esse tipo de retaliação já com os Estados Unidos. E até o Brasil sinalizou, né, que obviamente não faz muita cócega ali, mas isso começa a trazer também alguns outros problemas para eles, principalmente a China, né? Principalmente, vai envolver todos os países que fazem comércio mundial. Pode ser, a gente vai falar um pouquinho mais da China aqui, pode ser que acabe caindo alguma surpresa aqui para a gente do lado bom. Né? Primeiro, porque o Brasil já cobra bastante tarifa dos outros países, né? Isso a gente já faz. Ninguém fala, porque o Brasil é um país muito fechado, a gente sempre fala aqui, né? Comercialmente fechado, mas pode ser que acabe caindo aqui no nosso colo, principalmente em relação à China. Já vou até abrir aqui a seção de China, que o governo americano taxou em 15% os produtos agrícolas. O governo chinês tarifou em 15% em contrapartida os produtos agrícolas provenientes dos Estados Unidos. E essa taxação é uma resposta a essa medida do Trump em relação aos produtos chineses. E essas tarifas de 15% da China sobre os produtos agrícolas americanos vão incidir principalmente em frango, trigo, milho, soja, carne suína, frango, trigo e milho de 15%. Soja, carne suína, carne bovina e frutas terão imposto de 10%, ou seja, tudo vai ficar mais caro e tudo aqui a gente exporta. Pode ser que seja uma boa aqui para o Brasil nesse sentido, desde que a China não taxe a gente também, ou desde que os Estados Unidos não comecem a taxar coisas nossas aqui, mas nosso maior parceiro comercial ainda é a China, vem muito dólar de lá para a gente, exportação. Apesar de a gente ter falado que a demanda está baixa, agora os produtos americanos ficaram muito mais caros que os brasileiros. Já eram mais caros, né? A gente já é o maior exportador do mundo, a gente falou aqui semana passada, já é o maior exportador de alimentos do mundo, já exporta mais barato, mas agora vai ficar ainda mais barato comparado com outros países, né? Então pode ser que isso melhore aqui um pouco a nossa exportação desses produtos que a gente falou. Além disso, a China pode, né, o comunicado que eles soltaram, pode indicar uma tarifa de 100% sobre produtos alimentícios do Canadá, como óleo de canola e ervilhas. Não sei por que tão específico assim com as ervilhas canadenses, mas também vai ter uma tarifa aí de 25% sobre produtos de frutos do mar e carne suína. Carne suína é importante para a gente, porque a gente exporta bastante para a China também. Né? O Canadá deve exportar bem menos, mas de qualquer forma também parece que são boas notícias para a gente, apesar de, no geral, né, a situação geral vai ficar pior. Isso se as tarifas forem mantidas por 1, 2 anos ou mais tempo, a situação geral fica pior, né? O nível de riqueza e comércio no mundo cai, e isso é ruim para todo mundo. Além disso, uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, a gente acaba ficando no fogo cruzado. E não afeta somente os dois que são os principais, mas falando já também sobre a Europa, o dirigente do Banco Central Europeu, né, e presidente do Banco Central da Finlândia, que é o Olli Rehn, ele disse que os cálculos do Banco Central finlandês mostram que as tarifas dos Estados Unidos contra a União Europeia e a China podem reduzir o PIB global em pouco mais de 0,5% em 2025 e em 2026. Ou seja, então o impacto da economia ele vai atrapalhar todo mundo, né? E lembrando que apesar de o mundo caminhar para uma segregação, né, que um caminho foi um pouco diferente do resto das últimas décadas, que teve essa globalização, todo mundo cada vez mais interagindo, agora parece que está tendo um pouquinho de divergência nisso e ele até falou uma frase aqui, né, que o impacto da economia na zona do euro pode ser um pouco maior do que isso, hein? Uma guerra comercial pode levar a pressões ascendentes e descendentes sobre os preços, conforme ele mencionou ali no comunicado. E lembrando que tem ainda muito mais coisas que envolvem não somente essa guerra de preço, mas as conversas ali, inclusive sobre guerra, sobre vários assuntos ali que são geopolíticos e não necessariamente econômicos, tem também interferido na questão ali de ofertas, demandas e toda uma forma de como que o mundo interage entre si, né? É exatamente isso, né? O pessoal lá da Finlândia está ouvindo bastante resenha de mercado aqui, entendeu o impacto dessas tarifas no mundo inteiro e impacta direto no PIB. Então, provavelmente PIB mais alto, provavelmente PIB mais baixo, média de inflação nos países mais alta e taxa de juros também mais alta, ou seja, todo mundo perde, né? A Dilma, sempre uma profeta aí. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Com certeza. E falando também agora, a gente tem deixado um pouco de lado ali por questão de não ter grandes novidades, mas voltamos aqui com a programação da Argentina aqui na nossa resenha de mercado.
E a gente viu ali que conseguiram então ali chegar num acordo com o FMI, mas também o governo do Milei está enfrentando também agora uma oposição ali e diversos protestos ali da população, né? Pois é, né? O Milei está fazendo aí um ano e pouco de governo. Várias medidas dele deram resultado, né? A inflação realmente caiu, o PIB, apesar de estar caindo, está caindo muito menos do que se imaginava. Mas tem algumas outras coisas, principalmente a parte da pobreza, né? Que a gente ainda não tem a evolução no final do ano, mas a gente vê em relação se tem protesto é porque a coisa não está tão boa assim, e principalmente o poder de compra, né, da população que vai se depreciando muito, muito por conta também da taxa de câmbio, né? A inflação controlou por um lado, mas a taxa de câmbio deu uma disparada. Isso torna os produtos mais caros, o tanto de peso que a pessoa recebe não é mais suficiente para comprar a mesma coisa que ela comprava antes. E o Milei agora está a um passo de fechar esse acordo com o FMI, né? Ele conseguiu que passasse ali um decreto de necessidade e urgência, né? Se você consegue passar esse decreto e declara uma necessidade de urgência, no país o FMI pode ajudar de forma mais rápida, e é isso que eles estão tentando fazer. Mas, por outro lado, o pessoal foi para a rua mesmo protestar, principalmente os aposentados, e aí a polícia tentou conter, teve alguma bagunça ali entre eles, e até as torcidas organizadas da Argentina entraram nesse protesto, e aí o negócio ficou pesado, muita gente presa, muita confusão, e acho que agora a briga, né, na rua, a briga política vai começar a se acentuar mais. Tem um lado também de protesto político ali dentro, né, da oposição querendo fazer alguma bagunça, porque os sinais estavam melhorando bastante, mas ao mesmo tempo tem muita gente revoltada e com razão, porque as coisas já estavam ruins, talvez pessoalmente para uma classe inteira tenha piorado bastante, mas pelo que a gente vê de informações da Argentina, de uma forma geral, o país está se recuperando, está começando a sair do buraco profundo que tinha se metido lá atrás, e que naquele ritmo hoje, com certeza, estaria bem pior do que está hoje, se não fossem essas medidas, né? Como a gente sempre falou, é um caminho longo, as coisas demoram a acontecer, tem política envolvida, tem oposição, tem gente que quer de outro jeito, tem gente que quer voltar ao jeito que era antes, porque ganhava também, mas fica aí, né, a nota do Milei, depois ele ter ficado de castigo aqui por causa daquele negócio da cripto lá, da fraude, meteu uma pirâmide lá, e Tirou tem por fora. muito, tem muito, a gente vê muito vídeo aí de inteligência artificial, já teve um com o Ronaldo, já teve com o Pablo Marçal convidando as pessoas para investir e tal, mas é tudo feito por aí, né? Assim, eles pegam a pessoa, fazem o vídeo e prometem um retorno muito grande e tal, e você confia ali na imagem da pessoa, mas nem é ela falando. Mesmo se fosse, não vá, por favor, mas com IA muito menos. Não foi o caso, foi o Milei mesmo. Ele até admitiu depois, ele postou, né, na rede social dele, não foi um vídeo, mas foi uma postagem. Mas mesmo assim, lucros extraordinários, cara. Abre o olho, fica preocupado, porque praticamente não existe. É muito raro você conseguir. E mesmo assim, se você conseguir uma oportunidade, provavelmente você não botou dinheiro suficiente para ficar milionário. Você botou bem pouquinho, porque você sabia que era arriscado. Ou seja, às vezes não vale a pena fazer esse tipo de loucura. Pois é. E falando aqui sobre o Brasil, a gente tem aqui uma inflação, até um efeito rebote ali, né, de janeiro. Janeiro a gente teve, entre algumas coisas, mas principalmente ali a questão das tarifas, o bônus, né, de energia, que acabou reduzindo bastante o custo da energia e, por consequência, acabou puxando o IPCA ali para 0,16 em janeiro. Parte por conta disso, parte por outros motivos, mas a inflação ela veio agora em fevereiro em 1,31, ainda em linha ali com as expectativas, mas um número muito acima, né? Se só fazendo uma matemática relativamente simples aqui, né, arredondada, a gente tem que ter ali, para conseguir ter uma inflação de uns 4,5, a gente tem que ficar ali mais ou menos um pouco abaixo de 0,4% ao mês. Então, quando a gente olha ali que janeiro ficou em 0,16, ficou mais ou menos metade do que poderia fazer, do que poderia ficar. Só que quando chega fevereiro, ela ficou ali mais do que 3 vezes do que deveria ficar. Então, puxa de uma forma desproporcional e aí eleva a inflação. Sempre é importante lembrar que a inflação era medida em 12 meses. Então, a gente viu ali que ela
estava em 4,56 até o mês passado, que estava em linha com o que é esperado, com a meta do governo, só que agora esse mês, que veio com uma alta muito expressiva, ele joga então esses 12 meses para 5,06, e lembrando que a gente carrega agora esse número por mais 12 meses, até que ele saia, ele seja substituído. Então, conforme, tem que lembrar que como são janelas de 12 meses, ele vai andando, né? Então, ele vai tirando números que são lá de 13 meses para trás. Só que, se forem números que lá atrás estivessem muito baixos, e agora entrando em números muito altos, vai fazer com que essa inflação comece a subir aí e escale e perdemos o controle inflacionário, que não é positivo para o Brasil, né? É zero positivo, e essa notícia é bem ruim, apesar de alguns outros indicadores que vieram positivos no Brasil ultimamente, a da inflação é o mais preocupante, né? O Banco Central, o Galípolo já adiantou que provavelmente vai ter que fazer a cartinha tendo que se explicar por que a inflação ficou 6 meses acima da meta lá para meados de junho, julho, e é isso mais ou menos que é o esperado. O pessoal estava focando bastante em inflação de alimentos, e a gente falou aqui semana passada que não é baixar a tarifa de importação de alimentos que vai ajudar, nem é fazer bolsão de bolsa alimento, né, fazer um fundo que diminua as variações, não é esse o problema, né? A inflação está disseminada em todos os setores, a gente vê isso agora, por exemplo. A inflação não subiu tanto esse mês. Desculpa, a inflação de alimentos não subiu tanto esse mês. As carnes, por exemplo, que era o grande vilão lá do final do ano passado, subiram só 0,08%. Então elas não puxaram ali o índice, né? A alimentação em domicílio, que é o que atinge a maioria das pessoas, foi 0,79, ou seja, ficou abaixo da média aí do IPCA do mês. As passagens caíram 20%, porque passou janeiro, passou dezembro, que é uma época que muita gente viaja e tal. Então, quer dizer, o bônus de Itaipu bagunçou janeiro, bagunçou fevereiro. Na média, ela está alta, está bem acima do que o professor falou ali, de 0,40, 0,45 ao mês, para a gente ficar no teto, né? O 0,40 é para a gente ficar no teto. Mas sem somar os dois, a gente está muito acima da meta nos dois. Então, não é o bônus de Itaipu também que bagunçou para um lado ou para o outro, e também não é, né? Ele iludiu em janeiro, o governo federal chegou a fazer propaganda do número de janeiro, que é ridículo, né? Absolutamente ridículo você fazer um negócio desse sabendo que é uma coisa esporádica. Aí, tá de volta agora e vai fazer propaganda de 1,31 em fevereiro? Não vai. É muito melhor informar as pessoas com transparência do que ficar tentando tirar vantagem num mês para no outro tomar uma porrada dessa, né? Às vezes não dá para entender, assim, o pessoal fala que o governo tem uma comunicação muito ruim, eu concordo, mas não é só a comunicação, não. Acho que não está batendo muito ali o entendimento das coisas, né? Tem muita gente indo para direções diferentes, assim, né? A gente vê o Haddad, pelo menos, tentando alguma coisa mais, apesar de alguns problemas que ele tem, ele tenta ir para um lugar, mas o governo vai para outro, um pedaço vai para outro, tal. Então fica todo mundo batendo cabeça e fazendo essas declarações aí que não levam a lugar nenhum. O problema dessa comunicação é que a gente vê claramente que o governo quer ludibriar quem não tem entendimento. Né, que infelizmente muita gente, uma parte da população muito grande não tem esse tipo de entendimento sobre inflação ou sobre dados de forma geral, sobre economia, e isso faz com que a gente tenha a tentativa ali, né, de ter uma percepção de que a tentativa é de ter um discurso populista, que não adianta também só ficar no discurso, tem que ter efetivamente alguma medida que resolva o problema. Pois é. Só a última aqui que saiu agora de manhã, saiu agora, né? O Brasil fechou as contas públicas de janeiro com superávit de 104 bilhões, que é um recorde para o mês, inclusive revertendo a relação dívida-PIB aí, que teve uma leve subida, né? Dado que vinha, pelo contrário, uma leve queda, né, na relação dívida-PIB. Vinha subindo bastante, né? A dívida ficando muito maior em relação ao PIB, e agora deu uma caída, foi meio surpreendente, né? Ficou acima das expectativas, que não eram tão mais baixas, mas eram por volta de 100 a 101 bilhões. E é uma boa notícia aí para o governo, ter um superávit, apesar de a gente saber que é por conta de uma arrecadação muito alta, né, porque a despesa também está muito alta. E saiu tão agora que eu não tive nem tempo de ver ali direitinho o que puxou mais, o que puxou menos e tal, mas isso fica para depois aí. Mas é uma boa notícia. É de janeiro, tá? A gente saiu em março, mas não é o de fevereiro, é o de janeiro. Maior superávit de 2025 para a série histórica
iniciado em 2002. Essa proporção, essa relação, ela é de 75 hoje, né? Com esses dados, vai para 75,3, ou seja, significa que o tamanho da nossa dívida representa 75% do tamanho do PIB que a gente arrecada. Então, lembrando que uma relação, ela sempre tem mais do que um ativo, né? Então, a gente tem que olhar aí que o ideal é que a gente consiga aumentar o nosso PIB, mas que a gente também consiga reduzir a dívida, né? Então, tem que fazer uma movimentação dupla ali, né? Então, a gente está conseguindo aumentar o nosso PIB, por isso que isso acaba até melhorando essa relação. Por outro lado, a gente também continua aumentando o endividamento, não vai deixar isso de forma sustentável para a gente conseguir resolver, não resolver, que a gente, né, o endividamento em si não é um grande problema, o problema é perder esse controle. Seria bom a gente conseguir manter isso mais em controle, né? Exato. E para a gente falar agora um pouco sobre os indicadores, a gente vê ali que hoje, especificamente, assim como foi na sexta passada, um dia de bastante volume, um dia de bastante mudança. Então a gente vê que, falando do Ibovespa, a gente está com uma alta no dia de 2,2. Então, assim, é uma alta muito expressiva. A semana já vinha levemente positiva, então agora com esses 2,2 está levando a subida aqui da semana para 2,7, né, que no mês dá uma alta de 4,6, que é muito positivo, e no ano a gente já está ali com 6,75. Então, Vai, Torinho! estamos com números muito positivos. A gente já vem falando já há muito tempo, né, cara? A gente falou, e continua sempre falando que de ter uma exposição aqui em renda variável é importante para pegar, inclusive, movimentos como esse, né? A gente vê ali também que a Bolsa Americana faz um movimento ao contrário. Hoje ainda está positivo, né? Hoje está subindo 1,6, mas na semana vem caindo 2,5. Então, a queda de 2,5 ali na semana com um acumulado ali do ano de 5,6. Ela que já vinha zerada, começou o mês de março praticamente zerada, então vem com uma queda aí tanto no mês quanto no ano de mais ou menos 5,6. E o dólar voltando aqui então a dar um refresco, ele que ameaçou subir ali, a gente chegou ali a uns 5,70 e tivemos uma volta ali que jogou de novo para 5,85, já querendo até buscar uns 5,90. Hoje, de novo, aqui com uma queda de 1,2, vem trazendo o dólar para 5,75. Isso, em relação ao real, já dá no ano ali uma queda de 8,40. Lembrando que ainda em relação às outras moedas, né, o DXY, ele segue também em queda, mas ali numa queda na semana aqui de 0,13, está praticamente de lado, mas no mês já vem com uma queda de 3,5 e no ano uma queda de quase 5,5, né? Outros números também que são importantes, falando aqui sobre juros, os juros brasileiros segue também um movimento de queda. Lembrando que os juros dificilmente ele tem uma queda ou uma alta muito expressiva em um único momento. Uma semana a gente não vai ver grandes oscilações desde que não aconteça uma coisa muito expressiva. Então, nesse momento, a gente vê ali que ele segue ainda numa tendência de queda. No ano já é uma queda de quase 9%. Então, a gente já está com um juros ali futuro esperado de menos de 14,5%, que é positivo, mas ainda muito alto. A gente precisa reduzir bastante esses juros. E lá nos Estados Unidos também seguindo em queda, apesar de que essa semana teve aí uma leve volta ali de 0,76, mas ainda no ano uma queda de 6,5, né? Então 6,5 para eles e quase 9 aqui para a gente. E para fechar aqui também, o IFIX, que é um dado que a gente fala bastante aqui, né? Que é um índice que tem as principais posições ali dos fundos imobiliários, que se tornou uma febre aqui nos últimos anos. A gente vê que foram indicadores que sofreram muito nos últimos períodos, principalmente no último ano, teve um ano terrível ali. O fundo imobiliário é um ativo que ele é muito impactado pelos juros, que subiu muito no passado e que agora está estabilizando, ele está com essa queda do juros futuro, ele está voltando a subir, então a gente tem ali no ano uma alta de 2,76, ele que vinha de lado, né, começou o mês de lado, continua com uma alta de 2,5 ali, 2,60 no mês, mas só nessa semana já vem subindo 1,3, então está voltando a reagir e acredito que isso vai trazer melhoras aí significativas também para as carteiras dos investidores. Mais alguma coisa aí, César? Tem um destaque aqui, infelizmente, destaque negativo. Estou olhando aqui no nosso home broker. As ações da Natura estão caindo 25% hoje. E eu dei uma olhada
mais cedo para ver se era alguma coisa, né? Será que deu uma Americanas aí na Natura? E não foi, foi só um balanço ruim e o pessoal ficou bem desconfiado, um balanço estranho, balanço esquisito. Não é um balanço de super prejuízo, mas é um balanço que o mercado não aceitou ali, achou bem ruim. E a Natura hoje caindo 25%, já tinha caído bastante, né? Ele tá, deixa eu ver, ela No ano ela não caiu tanto assim, na verdade está vindo ainda está. desses Não, eu estou resultados. dizendo assim, nos Ah, últimos tempos, né? Ela chegou a valer sim. 50, está Não. valendo R$ 10 É, agora. ela que vem, teve quedas bem altas ali. Se você for pegar 2021, ali, 2021, que era o Isso. auge, ela estava nessa casa dos R$ 50 que você falou, né? Aí a gente está falando ali de uma queda de 75, 80%, números bem expressivos ali. Não só ela, né? Mas quem também vem numa queda nessas mesmas proporções, não tanto somente hoje, mas também por conta de resultados positivos, é a empresa Asas, que para quem não está familiarizado com o termo, é a fusão ali que teve da Arezzo com o Grupo Soma, né? Então também por conta, não tem nenhuma grande novidade, mas também balanços ali ruins, puxando ali a empresa no ano já também vem caindo 25%, né? A Natura caindo 20% e a Asa É, caindo 25%. a Natura também passou por uma junção aí, né, com a Avon, se eu não me engano, e não, parece que não conseguiram ainda pegar no tranco. A Arezzo parece que é a mesma coisa, né? A Arezzo era papo de quase R$ 100 a ação aí há 2, 3 anos atrás, e agora está valendo 22,15. O pessoal tem que se juntar aí para melhorar, né? Não para afundar o mercado. Mas aí fica esses dois destaques negativos, infelizmente, da Bolsa, que chamam a atenção, né? Esses dois, pelo menos, a da Natura, então, 25% num dia é um absurdo. Como destaque positivo aqui da Bolsa, eu diria que tem uma parte de varejo, tem avançado bem, até com esses dados ali de dólar e juros Com caindo. certeza. E também a questão das mineradoras também, pegando um repique ali que sofreu muito no passado, mas vem voltando ali, com o preço do minério subindo, É. tá ajudando elas a A, se a solidificarem de novo. esse ano está quase 10, né? Deve estar uns 8% por Qual, aí. perdão? A Vale. No ano ela vem subindo 7. É isso aí. Então temos o Tá resultado da acima. Vale, que é uma das principais posições ali da Bolsa. É. Então vem trazendo ela. E os bancos também, né, que são um dos setores mais representativos da Bolsa, também vem com um ano muito positivo ali. A gente tem Itaú e BB, por exemplo, subindo 18%, 16%, né? Até o Bradesco, que é uma empresa que está ainda sobre algumas avaliações, que vem numa sequência ruim, ainda assim subiu 7%. A gente vê que a bolsa reagindo aí, e obviamente isso reflete para toda a economia ali, né? Não é só uma coisa, não é só um número ali que a gente está vendo um preço, mas uma melhoria ali, né, nas empresas de forma geral. Certo, Perfeito. César? Certinho. Então fechamos mais uma resenha de mercado aqui com bastante notícias importantes, poucas notícias, mas muito importantes, e com bastante dados sobre mercado, sobre indicadores. Lembrando sempre a importância da diversificação, de trazer para os seus investimentos não somente uma concentração em uma única classe de risco, até porque a concentração ela pode trazer, dispor a mais riscos, parece que não, né? Ela é meio contra-intuitivo isso, parece que a gente coloca em ações, coloca outras coisas, parece que isso vai trazer um aumento de risco para sua carteira, mas na proporção certa, nos ativos corretos, ela consegue te trazer uma proteção para outras classes de risco. É importante fazer sempre esse tipo de ponderação e análise. Para isso que eu, César e toda a equipe da Amaral está aqui para poder te ajudar a montar uma carteira que seja aderente ali ao seu planejamento financeiro e que esteja aderente ao seu perfil de risco e também para os seus objetivos. Então ficamos aqui. Semana que vem estamos de volta. Um abraço, César, e até Valeu, mais. professor. Grande abraço. Até semana que vem.